Fala, geekos e geekas, eu sou o Lucas e bem-vindos a mais um vídeo do Geekoscope. Depois de 84 anos, a quarta temporada de Stranger Things finalmente tá chegando, ou já chegou, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um Remember, a gente vai relembrar a primeira temporada como um esquenta aí pra essa nova temporada que tá chegando. Tudo começou com uma fugitiva chamada Jane, que tinha aqui no seu braço o número 11 tatuado. Ela é uma menina que possui dons telecinéticos que foram herdados da mãe dela, que lá no passado era objeto de testes do governo em troca de dinheiro. Só que depois ela acabou sendo descartada por causa das intensidades dos testes que mexeram ali com a cabeça dela, mas ela não contava que ela estava grávida. Naquela época o governo pegou essa criança pra ele e disse que a criança estava morta para a própria mãe dela. Com o passar do tempo o governo começou a fazer testes com essa criança que cresceu ali dentro do laboratório. Esses testes eram comandados pelo Dr. Brenner, que era o mandante do negócio todo ali, e consistiam inicialmente em amassar latinhas ou então matar alguns gatos, tudo isso na intenção, com a finalidade de encontrar pessoas e matar essas pessoas à distância, tudo isso a mando do governo. O porém disso tudo é que cada teste que a 11 fazia tornava ela mais fraca, os testes desgastavam ela, quanto mais ela usava o poder, mais fraca ela ficava. O objetivo disso tudo, claro, era que o governo queria usar essa menina como uma arma militar. Porém, na noite do dia 6 de novembro de 1983, um incidente aconteceu lá no departamento de energia de Hawkins. Num dos testes a mando do governo, onde a 11 tinha que encontrar um cara lá à distância, ela acabou encontrando uma criatura muito assustadora, só que ela não contava que essa criatura ia conseguir ter contato com ela ali no meio. Então ela acabou se assustando e liberando uma quantidade sobrenatural de energia que acabou abrindo uma fissura entre o mundo dela e o mundo da criatura. E isso acabou permitindo que a criatura entrasse para o nosso mundo. A criatura então atravessou essa fenda ali na parede do laboratório, matando vários funcionários na sequência e fugiu ali daquela instalação. A 11 então aproveitou todo esse rebuliço que estava acontecendo ali e fugiu dali também, se refugiando numa lanchonete onde ela conheceu o Danny, que deu algumas comidinhas para ela ficar mais forte. Só que o Danny não contava que o governo já estava vigiando tudo, rastreando inclusive até mesmo ligações. O governo então descobriu o paradeiro do Danny, supôs que a 11 estivesse ali com ele, matou o cara na busca da 11, que fugiu mais um pouquinho até ser posteriormente encontrada. O governo então continua investigando esses acontecimentos, porque além da arma dele que eles estavam criando, que era a 11, que tinha acabado de fugir, eles descobriram que uma criatura também tinha fugido daquela fenda que eles nem imaginavam que poderia existir. A criatura estava faminta e começou a vagar ali pela floresta da cidade, até que ela acabou cruzando o caminho com o Will Byers, que tinha acabado de sair da casa do amigo dele, o Mike, onde ele jogava Dungeons and Dragons junto com seus outros amigos Dustin e Lucas. Assustadíssimo, o Will correu para a casa dele, só que ele não contava que a casa dele ia estar vazia naquele momento, então ele decidiu se esconder ali na casa de ferramentas, na intenção de se armar para tentar atirar na criatura ou o que quer que fosse que estivesse perseguindo ele, só que ele não contava que a criatura estava dentro da casa de ferramentas também. E nesse momento da história, o Will Byers é raptado e some durante os episódios seguintes. Aos pouquinhos, os amigos e os familiares do Will começam a notar a ausência do garoto. Primeiro eles acham que é uma brincadeira, mas depois eles começam a levar a sério. Inclusive os moradores da cidade começam a ajudar na busca pelo menino ali nas florestas dos arredores. E isso vai gerando uma comoção ali no meio de todo mundo, que se inicia de uma maneira um pouquinho singela, mas depois evolui para um desespero, principalmente por parte da Joyce, que é a mãe do Will. Ela faz de tudo para encontrar o filho dela e recorre ao delegado Hopper, que inicialmente se mostra aí meio descrente com aquelas coisas que ela tá contando para ele. Só que claro, ele começa a investigar a pedido da Joyce e do meio dessas investigações ele descobre a bicicleta do Will e aos pouquinhos ele começa a acreditar naquelas doideiras que a Joyce está contando para ele. Isso porque algumas coisas estranhas começam a acontecer com ele também. Ele começa a investigar o local, portanto, e encontra algumas tubulações que levam ao departamento de energia de Hawkins. Lá ele descobre experimentos abusivos que foram liderados pelo Dr. Brenner, mas eu já chego nesse ponto. Nesse meio tempo, a Joyce recebe algumas ligações, inicialmente de uns sons meio inaudíveis, como se fossem alguns sussurros, mas a Joyce supõe que possa ser o filho dela, o Will, tentando se comunicar com ela. Isso se intensifica com o passar do tempo e dos episódios, evoluindo até mesmo para manifestação em luzes, né, que piscam ali. Só que claro que ninguém acredita nela por enquanto, né? Porque imagina você chegar para as pessoas e falar: gente, meu filho que sumiu tá se comunicando através das luzes pisca-pisca do Natal. Todos começam a achar que a Joyce enlouqueceu, inclusive o outro filho dela, o Jonathan. Mas ela tá nem aí, tá se lixando pra tudo isso, porque as pessoas estão achando, decide colocar umas letras ali na parede pra tentar se comunicar com o filho dela através das luzes. E é aí que ela percebe que o filho dela tá em grande perigo. Depois disso, claro, algumas coisas começam a acontecer com os outros personagens da série, o que os levam a acreditar na Joyce. Porém, enquanto isso, a lasqueira vai acontecendo ali com todo mundo ao redor. Um exemplo dos acontecimentos é dos três amigos, o Mike, o Dustin e o Lucas, que obviamente sentem a ausência do amigo deles, o Will, e além deles terem que lidar com os
valentões da escola, eles são ótimos jogadores de RPG. Então eles pensam que o Will pode ter inicialmente pregado uma peça neles ali e tudo mais, e eles começam a pensar que o Will pode ter seguido os passos dos jogos de RPG. E se ele sumiu, também pode ter sido uma iniciativa dele de tentar sobreviver. Os meninos então decidem ir sozinhos, olha só que loucura, na floresta à noite à procura do Will. Só que nessa busca eles acabam encontrando a 11, que estava fugindo lá da lanchonete do Danny que eu comentei agora há pouco. O Mike então acolhe a 11 dentro da casa dele, onde ele dá ali algumas comidinhas pra ela, e eles conseguem desenvolver uma grande amizade, dentre a qual surge aquela icônica frase: amigos não mentem. Nesse ponto da história, a 11 demonstra saber do Will, ela sabe o que houve, só que ela se recusa a contar. Ela mostra que existe perigo, que existem pessoas más e um monstro ali à solta, mas inicialmente ela se recusa a contar do portal que ela própria criou. Aos pouquinhos, esses amigos percebem os traumas da 11, que remetem aos experimentos abusivos que ela sofria lá no laboratório, e decidem acolher ela como parte do grupo. Essa aliança, claro que se estremece depois ao longo dos episódios, isso porque a 11 quer proteger os amigos e as pessoas que ela ama a todo custo. Ela não deixa, inclusive, os amigos contarem para os adultos sobre a situação que tá acontecendo ali, porque ela tem medo do que pode vir a acontecer caso eles contem. Por outro lado, eles querem encontrar o amigo deles, e chega um ponto da história onde eles descobrem como chegar até o Will. E a 11, nessa intenção de proteger os amigos, acaba manipulando ali alguns dados para confundir os garotos e evitar que eles cheguem até o perigo. Só que fazendo isso, eles se revoltam, brigam com ela e também brigam entre si, e a aliança meio que é desfeita, porém todo mundo fica amigo de novo alguns episódios depois, quando a 11 salva os meninos de uma briga com os valentões lá do colégio. Portanto, até aqui a gente já viu duas linhas de investigações se formando, a da Joyce com o Hopper e também do Mike, o Lucas, o Dustin com a 11. Só que existe uma terceira linha de investigação que vai se formando ali no decorrer da história, e ela é muito ligada ao Mike. O Mike vive se alfinetando com a Nancy, que é a irmã dele, e são aquelas típicas brigas de irmão que acontecem a todo momento. E a Nancy é uma menina muito dedicada e muito estudiosa, que é a melhor amiga da Bárbara, que é uma menina nitidamente rejeitada do colégio, que recebe provocações de outros alunos a todo momento e carrega aquele típico estereótipo de nerd. A Nancy se relaciona com o Steve, que é um babacão. Você pega a raiva dele logo no primeiro episódio e ele só melhora lá no finalzinho da primeira temporada. Ele é aquele típico bonitão de colégio que tem aqueles amigos nada influentes que não agregam em nada pra vida dele, sabe? A Nancy nitidamente não se enquadra naquele grupinho, mas fazer o quê, né? É o Steve, então segue o baile. Eis que a Nancy e a Bárbara são convidadas pra uma festa lá na casa do Steve. A Nancy, obviamente, que vai pelo Steve, né? Afinal, eles queriam dar aquela raladinha, aquela ensaboada. E a Bárbara vai para acompanhar a Nancy, por ser uma amiga fiel que ela é. Mas, chegando lá, obviamente que a Bárbara fica completamente deslocada, e chega a determinado ponto da noite que a Nancy fala pra Bárbara e fala: ô amiguinha, vai pra casa, meu anjo, que eu quero fazer um negócio. Ela queria ficar com o Steve e mandou a amiga dela pra casa. Nesse momento a Bárbara se machuca, só que ela não contava que aquele monstro que fugiu lá do laboratório, que pegou o Will, estava ali perto dela também, e o monstro sentia cheiro de sangue. Nesse ponto da história, portanto, mais um desaparecimento acontece na cidade, e a Bárbara é levada para uma outra dimensão, e posteriormente a gente descobre que ela morreu lá dentro. Ao longo dos episódios, a única pessoa que sente falta da Bárbara é a própria Nancy. Isso foi um ponto que foi muito criticado nessa primeira temporada, mas recebe sua devida justiça lá na segunda temporada. Do outro lado da história, a gente tem o Jonathan, que é o irmão mais velho do Will, filho da Joyce também, e ele é um fotógrafo que sai espalhando pelas cidades a foto do irmão dele, a procura dele. Ele se culpa muito por causa do desaparecimento do Will, isso porque na noite em que o Will sumiu, era pro Jonathan ter ficado em casa, mas ele decidiu trabalhar um pouquinho pra ganhar uma hora extra. Isso fica ali martelando na cabeça dele, lembrando dos momentos bons que ele teve com o irmão a todo momento. Só que ele fica muito inquieto e quer encontrar o irmão dele a todo momento, então numa determinada noite ele pega a câmerazinha dele lá e vai na direção da floresta na tentativa de encontrar alguma prova, então ele sai tirando foto de tudo que ele vê pela frente. Eis que nesse caminho ele acaba chegando na casa do Steve, onde ele flagra a festa que os amigos ali estavam tendo junto com a Bárbara e com a Nancy. Ele tira algumas fotos, principalmente da Nancy, porque nesse ponto da história ele já estava começando a sentir alguma atração pela Nancy, porque querendo ou não ela era a única pessoa que estava sendo gentil com ele. Porém ele não viu o monstro, e posteriormente, depois que ele revela as fotos, se descobre que o monstro estava ali perto da Bárbara naquele momento. E é justamente através dessas fotos que a Nancy e o Jonathan começam a se aproximar, e aqui se forma mais uma linha investigativa. Inicialmente a Nancy fica investigando somente o desaparecimento da Bárbara, porque como eu comentei, parece que ela é a única pessoa nessa cidade inteira que se importa com o desaparecimento da menina, mas depois essa linha de investigação se expande tanto para a Bárbara quanto para o Will, e é a partir desse momento que o Jonathan começa a acreditar nas coisas que a mãe dele falava pra ele. Aqui a Nancy percebe que o Steve não é flor que se cheire, se afasta dele, e o Steve se arrepende lá nos últimos episódios e até mesmo ajuda a Nancy e o Jonathan a matar o monstro. Na tentativa então de encontrar o
monstro, a Nancy e o Jonathan começam a se armar, comprar um monte de coisa arada, vão até a floresta de noite e ali eles acabam encontrando uma passagem. A Nancy entra por essa passagem e descobre uma entrada para o mundo invertido, onde ela quase fica presa lá dentro, mas o Jonathan salva ela. E agora sim, finalmente a gente tem 3 linhas de investigação acontecendo ao mesmo tempo, todas por um objetivo em comum, mas nenhuma delas sabe disso ainda. Nesse ponto da história, o governo já sabe de todas essas investigações que estão rolando ali na cidade. Isso porque, como eu já comentei, ele tá de olho em tudo e começa a fazer aí alguns interrogatórios com alguns moradores, inclusive com a família do Mike. Ele quer acobertar essas informações e evitar que essas informações vazem, porque querendo ou não é muito perigoso pro governo que as pessoas saibam disso. Então, um pouquinho depois da Joyce conseguir falar com o Will através das luzes, o que o governo faz? Ele joga um corpo lá igualzinho ao Will no rio da cidade para despistar todo mundo. A Joyce, obviamente, que não acreditou que aquele corpo era do filho dela, e isso instigou o Hopper a investigar cada vez mais. E no meio dessa investigação, o Hopper descobre que aquele corpo é um corpo falso. E aí a mente dele explode de vez e tudo se encaixa. Ele decide ir então ao laboratório lá do departamento de energia de Hawkins e descobre aquela fenda lá na parede. O que tem depois dessa fenda é o que a 11 chama de mundo invertido, que é onde o Will está. É um lugar exatamente igual ao nosso mundo, porém mais sombrio e perigoso, cheio de ruínas e mortes. É como se fosse uma dimensão alternativa que coexiste com a nossa realidade. E enquanto os amigos meio que estudam como ir pra lá, ela fica quietinha ali, porque querendo ou não, ela sabe como que chega lá. E aqui nesse ponto da história, as histórias finalmente começam a se entrelaçar. Isso porque o Jonathan acaba tendo uma briga com o Steve, porque o Steve ficou com ciúme do Jonathan estar com a Nancy a todo momento. E por causa dessa briga, o Jonathan é preso. E lá na delegacia, o Hopper e a Joyce mandam que soltem o Jonathan. E nesse ponto, cada um conta a sua versão dos fatos pros outros e eles percebem a realidade que tá acontecendo ali. E nessa mesma delegacia, o Hopper acaba ouvindo sobre o paradeiro da 11 e dela estar com os garotos. E aqui a história deles também se liga com os dos meninos. Fatos postos à mesa, é hora de finalmente procurar o Will. E a única pessoa que consegue fazer isso é a própria 11. Então eles decidem replicar um experimento que ela sofria lá no laboratório, que era aquele de encontrar pessoas à distância que eu comentei agora há pouco, sabe? Só que para isso eles precisam criar uma banheira similar àquela do laboratório. Eles decidem fazer isso lá no colégio, que é onde tem um espaço grande para eles fazerem isso. Nessa tentativa de contato, portanto, a 11 acaba descobrindo e confirmando que a Bárbara morreu, e ela também descobre o paradeiro do Will e onde ele estava escondido. Sabendo então da localização, o Hopper e a Joyce vão a caminho do laboratório para tentar entrar por essa fenda, mas são surpreendidos pelo Brenner e pelos funcionários dele. Ali eles são torturados porque o governo queria a todo custo a informação de onde estava a 11, só que eles conseguem ali um acordo e eles são liberados na sequência para entrar pela fenda. E aqui a Joyce e o Hopper têm esse primeiro vislumbre de como é o mundo invertido, que é realmente exatamente igual ao nosso, mas muito sombrio e muito mais perigoso. Eles precisam entrar com aquelas roupas de corpo inteiro para evitar inalar aquele ar, só que nesse trajeto eles conseguem encontrar o Will. E o Will inalou muita impureza daquela realidade e eles encontraram ele praticamente morto, numa situação muito assustadora. Ele tava meio que entubado, como se fosse de uma lesma gigantesca ali dentro dele, então eles tiram aquele negócio ali de dentro dele e trazem o Will à vida numa cena muito emocionante. Só que a história não gira em torno do Will, né, galera? Tem também aquele monstro que tá solto por aí ainda. E esse monstro precisa ser destruído. E isso ficou a cargo da Nancy e do Jonathan, que começam a armar algumas armadilhas pra ele lá na casa da Joyce. E é nesse momento que o Steve entra na história novamente, arrependido, e acaba ajudando eles ali. Só que pra atrair o monstro, eles precisam de sangue. Então eles se cortam na intenção de trazer o monstro de volta. O monstro chega, destrói um monte de coisa ali e eles quase destroem o monstro. Só que eles não contavam que nessa tentativa de destruição do monstro, ou Demogorgon como eles chamam, ele ia sentir cheiro de sangue de um outro lugar bem mais distante dali. Isso porque o governo descobriu o paradeiro das crianças que estavam lá no colégio. Então o governo foi pra lá, a 11 ficou pistola da cara e na tentativa de salvar tanto ela quanto os amigos dela, a 11 matou todo mundo que tava ali, fazendo com que o sangue dele saísse de dentro para fora do corpo. E foi justamente esse sangue que atraiu o Demogorgon para cima deles. O Dr. Brenner tava ali no colégio naquele momento, porque querendo ou não ele queria a 11, só que ele não contava que a criatura ia aparecer ali na frente dele. E gente, essa cena é bem legal, Deus me perdoe falar isso, mas o Brenner morre e é muito legal ver isso. Só que ainda tinha que matar o monstro e ninguém tava conseguindo fazer isso, e a 11 era a única salvação da galera. Ela então concentra todas as suas forças em cima do monstro na tentativa de matar ele e consegue fazer isso
desintegrando o monstro, só que o problema é que ela acaba desintegrando junto com ele. Passa-se um mês aí depois desse episódio, que é o episódio final, e a gente já está no Natal, onde tudo parece ter se ajeitado. A gente vê o Hopper deixando comida no meio do nada, e coincidentemente é o mesmo tipo de comida que a 11 gosta. Claro que posteriormente na segunda temporada a gente descobre que ela ainda tá viva, e a temporada termina trazendo uma cena muito curiosa do Will transitando entre o mundo real e o mundo invertido. Isso porque, como eu já comentei, ele inalou muito daquela impureza daquele mundo. E essa transição, esse conflito dele entre os dois mundos é muito bem desenvolvido lá na segunda temporada. E aí, conseguiu relembrar de tudo? Então já comenta aí embaixo o que você mais gostou dessa primeira temporada e já se inscreve no canal e ativa o sininho também, porque vai ter mais retrospectiva das outras temporadas e também da temporada nova. E claro, eu te vejo nos outros vídeos do canal, hein? Não me abandona não!